Certo, agora sim. Bom, então a nossa aula de hoje vai ser de regimes de taxa de câmbio e podemos pensar o seguinte: o regime cambial, tá, que vai ser basicamente a regra que uma autoridade monetária utiliza, no caso do Brasil é o Banco Central, para determinar a taxa de câmbio, que é o preço das diferentes divisas, das diferentes moedas estrangeiras, está dentro, está inserida essa taxa de câmbio, ou esse regime de taxa de câmbio, da política cambial de um país, tá? Então, a política cambial vai ser todo o conjunto de medidas que vão a definir tanto esse regime de taxa de câmbio, que como a gente vai ver, pode ser ou um regime de câmbio fixo, ou um regime de câmbio flexível ou flutuante também, ou um terceiro tipo, que na verdade é um flexível ou também flutuante, que é chamado de administrado ou flutuação suja, tá? Mas além de determinar esse regime de taxa de câmbio, a política cambial também vai regulamentar todo tipo de operações de câmbio que acontecem no país, tá? Então, a política cambial vai definir o tipo de relações financeiras que o país vai ter com o resto do mundo. Dentro dessas regras, por exemplo, temos em que medida existe um controle de capital no país. Tem países que, por exemplo, têm controles de capitais de curto prazo para que a volatilidade, né, nos mercados financeiros não seja muito alta, tá? Além disso, vai definir essa política cambial como o Banco Central ou como a autoridade monetária vai atuar dentro do mercado de câmbio. E, por último, todo tipo de regras relacionadas com a movimentação internacionais do capital e de moedas e a gestão das reservas internacionais. Tá? Por que é importante conhecer acerca do regime da taxa de câmbio e também da política cambial? Porque essa condução, a forma em que a autoridade monetária escolhe a política cambial e dentro dessa política cambial, que tipo de taxa de câmbio esse país vai adotar, vai afetar diretamente a vida de todos. Então, todas as empresas, os cidadãos de um país vão ser afetados por essa decisão. Tá? Mesmo que você não tenha uma empresa que importa ou exporta, mas indiretamente você consome produtos importados, ou pode ser que você trabalhe para uma empresa exportadora, ou para uma empresa que produz insumos para uma empresa exportadora, enfim, de diferentes formas, né? O câmbio, a taxa de câmbio afeta a vida das pessoas dentro de um país. Por quê? Basicamente porque essa taxa de câmbio vai definir também os preços relativos do país doméstico em relação aos países estrangeiros, tá? E isso também influencia os demais preços da economia. Então, tudo bem, a taxa de câmbio, por exemplo, vai ser determinante em relação, por exemplo, se o país... Opa! Deixa aqui. Pronto, voltei. Por exemplo, se o país importa algum tipo de insumos, tá? Então, essa taxa de câmbio vai estar influenciando o preço desse insumo, porque esse preço depende não só dos preços relativos, ou seja, o preço desse insumo no Brasil e o preço desse insumo em outro país, mas também da taxa de câmbio, que está interferindo aí diretamente. Tá? Por isso que é importante a gente ter uma consciência de como essa taxa de câmbio, como o regime escolhido, vai a influenciar. Então, vamos lá. Temos dois tipos básicos e vamos a começar com o regime de taxa de câmbio fixo. É um sistema que hoje é menos utilizado, não me lembro agora um país que esteja atualmente num regime de câmbio totalmente fixo, mas que foi muito utilizado nos anos 90, no fim do período fortemente inflacionário das economias emergentes ou em desenvolvimento, como o Brasil, tá? Nesse sistema de câmbio fixo, os bancos centrais vão fazer o quê? Vão garantir
que eles vão a comprar e vender a moeda estrangeira a um preço fixo, tá? Em relação à moeda doméstica, ou ao contrário, vender sua própria moeda, o real, a um preço fixo em relação ao dólar. Então, por exemplo, se a paridade é 1 a 1, o Banco Central tem que garantir, tá? Se responsabilizar por vender a quantidade de dólares que esse mercado exija a esse preço, R$1, tá? Para isso, o Banco Central, primeiro, tem que ser um Banco Central que tenha reservas, que tenha uma boa quantidade de reservas, ou seja, estoque de dólares, tá? Ou outras moedas, se o câmbio está fixo a outra moeda. Ouro também foi, na época do padrão ouro, na verdade, era um sistema de câmbio fixo, no qual o valor do dólar estava atrelado ao ouro, tá? E era como se qualquer cidadão que quisesse trocar o dólar por ouro a uma certa paridade, ele poderia ir para a Reserva Federal e fazer isso, tá? Então, o Banco Central precisa ter uma quantidade de reserva para garantir que ele pode realmente fazer essa troca, tá? E, dessa forma, intervir no mercado de câmbio. O que significa intervir? Comprar e vender moeda estrangeira à taxa de câmbio estipulada. Então, nesse caso, o Banco Central intervém fortemente. Por outro lado, o Banco Central precisa de credibilidade em relação a quê? A que ele vai manter a paridade, tá? E como vamos ver daqui a pouco, quando a credibilidade desaparece, existe uma fuga de moeda estrangeira e a paridade deixa de ser efetiva, tá? Então, vamos ver o que aconteceu no Brasil, tá? E por que o Brasil é um caso importante de estudar, né? Porque é o nosso país, onde moramos, tá? Também o meu segundo país, o primeiro, ou seja, a Argentina também teve um regime de câmbio fixo por muito tempo, mais do que o Brasil, por 10 anos, de 91 a 2001. Então, vamos ver um pouquinho as características desse regime de câmbio fixo no Brasil, tá? Bom, então podemos começar falando que o Brasil enfrentou uma inflação muito grande ao longo do período que vai desde 1980 até 93. Então, segundo os dados de inflação de IPCA, do IBGE, a média anual nesse período, pensa, em 13 anos, 14 anos, de 80 a 93, foi de 715 por ano, tá? Média anual. Imaginem uma inflação de 715% ao ano. É impossível de pensar como é viver em um país com essa inflação. Eu vivi até maior que aqui a inflação na Argentina, tá? A gente acaba se acostumando, né? Tipo, ir no mercado que você quer pegar alguma coisa para comprar e vem uma pessoa e coloca um preço novo, né? Mas realmente, quando a gente passa para uma economia com estabilidade, vemos o quanto é importante manter essa instituição que é um nível baixo de inflação, tá? Certo, então, dado esse nível tão alto de inflação, existiram muitos planos que foram adotados ao longo desse período, mas nenhum teve sucesso, né, para conter a inflação. Pelo contrário, a inflação era cada ano mais crescente, tá? Então, teve o Plano Delfim, 1, 2, 3, Plano Collor, Plano Cruzado 1, o Plano Cruzado 2, o Plano Bresser, o Plano Verão, tá? Só no ano 93 que teve início um novo plano de estabilização que consegue aquele objetivo de conter o crescimento do nível de preço, que era o Plano Real, tá? O Plano Real tinha 3 pilares básicos, que estão aqui no slide, tá? Primeiro, era importante realizar um ajuste fiscal, tá? Conter o gasto público.
Em segundo lugar, e acho que foi a medida que foi a mais, por um lado, criativa, tá? E em segundo lugar, a que foi o que motivou, né, o sucesso do Plano Real, foi a implementação do que foi chamado de unidade real de valor. O que era essa unidade real de valor? Era um indexador, tá? Ou seja, era um índice de preço que estava construído a partir da média de 3 outros índices da economia brasileira: o IGPM, o IPCA e o IPC da FIP, tá? Então, como esses 3 índices eram já utilizados para indexar os preços, o que significa indexar? À medida que a inflação avança, se produz tipo uma inércia inflacionária. Aumentou a inflação, aumentam os salários, aumentam os valores dos aluguéis, aumenta o nível de preço, e aí vai fazendo essa bola de neve. Então, essa unidade real de valor foi construída a partir desses 3 índices, tá? E era, na verdade, um novo índice que tinha sua paridade em relação à moeda daquele momento, que era o cruzeiro real, tá? Então, essa primeira reforma monetária atrelou todo tipo de contratos, ou seja, toda variação de preços, de contratos, salários, tributos, taxa de câmbio e qualquer outro tipo de preço a essa URB, tá? Mas por quê? Vocês podem se perguntar, mas se já existe um processo inflacionário, eu crio um novo indexador que vai continuar fazendo com que a inflação aumente, né? Mas a questão era a seguinte: o principal problema da indexação brasileira, que era generalizada, era que essa indexação era, na verdade, totalmente descompassada, ou seja, cada contrato utilizava um índice de preços diferente, consequentemente os preços relativos variavam de forma com descompasso. Tá? Então, era uma inércia inflacionária que criava muita volatilidade na relação entre os preços também. Tá? Então, a URB, como era um indexador único utilizado na economia, era único permitido, tá? Criou uma certa sincronia. Então, essa sincronia que existia antes no reajuste de preços conseguiu ser minimizada e se obteve, então, um equilíbrio ou um alinhamento entre os diferentes preços relativos, tá? E também, como ponto positivo, qualquer efeito distributivo negativo que existia por essa variação dos preços relativos, e o maior efeito distributivo negativo era sobre o salário, que sempre se ajusta menos que outros preços, desapareceu. Ah, então, dessa forma, com essa unidade real de valor, se criou essa estabilidade e se preparou o caminho, então, para um novo padrão monetário, que seria o real. Tá? Então, esse é o terceiro passo, que é a reforma monetária, onde se transforma a moeda daquele momento, cruzeiro real, tá? Eu não lembro dessa moeda, eu não morava aqui ainda, pelo real. E se estabelece, então, a chamada âncora nominal, construída a partir de uma taxa de câmbio fixo, tá? Por isso, até toda essa introdução para chegar no câmbio fixo, que começa a ser utilizado a partir desse momento. Então, o 1º de julho de 94, o primeiro passo foi estabelecer que cada URB valia, naquele momento, 2.750 cruzeiros reais. E essa URB, que valia 2.750 cruzeiros reais nesse momento, 1º de julho de 94, foi convertida em R$1. Tá? Então, a partir desse momento, surge o Plano Real e, em forma consecutiva, tá? Foi implementada a ancoragem cambial. E não foi um processo só do Brasil, né? Todos os países em desenvolvimento que têm, e especialmente os latino-americanos, que têm uma história econômica marcada por esses processos longos de inflação,
apresentaram naquele momento planos de estabilização baseados na taxa de câmbio e o que é chamado de âncora cambial, tá? O que significa uma âncora cambial? Basicamente, adotar uma determinada taxa de câmbio, aceitar uma certa desvalorização cambial, que significa, em um primeiro momento, essa desvalorização da moeda doméstica, mas depende, além dessa taxa de câmbio pré-determinada em um certo valor, que já vamos a ver qual era naquele momento, existe forte credibilidade da política monetária desse país, ou seja, qual é a credibilidade desse Banco Central junto ao público, tá? Então, só vai ter sucesso se essa credibilidade existe. E, por outro lado, essa âncora cambial significa o quê? Basicamente, que estamos atrelando a inflação doméstica à inflação mundial. E esse atrelamento se dá pelos bens comercializáveis, tá? Então, por exemplo, o que acontece? Primeiro, se esse Banco Central tem credibilidade, essa taxa de câmbio fixa afeta as expectativas dos definidores de preços, tá? Então, na medida em que exista credibilidade, você acredita que esse Banco Central vai manter a paridade, vai conseguir manter a inflação baixa, quem fixa preços deveria deixar de seguir com essa inércia inflacionária. Em segundo lugar, a âncora cambial exige, tá, que exista uma competência nos bens produzidos domesticamente de bens estrangeiros, tá? Então, é uma competição que vem das mercadorias importadas. Então, uma política que se aplicou no Brasil e em outros países como a Argentina foi a abertura do comércio exterior. Até esse momento, os mercados eram muito protegidos. Por quê? Porque era uma forma de proteger a indústria nacional. A partir dessa implementação do Plano Real, aqui na Argentina também aconteceu a mesma coisa, foi aberto o mercado para bens estrangeiros. Consequentemente, as mercadorias importadas criavam uma competição interna. Por quê? Se eu estou importando roupa da China, tá? Eu não posso produzir aqui roupas no Brasil e aumentar os preços constantemente. Por quê? Porque aqueles que vêm da China vão continuar com o mesmo preço. Consequentemente, eu não tenho como produzir. E, de fato, muitas empresas, naquele momento, fecharam as portas, porque era uma concorrência muito dispar, tá? Então, essas reformas comerciais tiveram, né, o lado positivo, mas também o lado negativo de fechamento de muitas empresas. E também, além de alterar, então, o preço de mercadoria produzidas domesticamente para poder concorrer com os importados, o que aconteceu foi que os insumos importados também, o fato deles estar a um nível de preço fixo, porque a taxa de câmbio está fixa e, basicamente, você só está importando a inflação que exista nos outros países, tá? Podemos pensar assim, no Brasil não tem inflação, o nível de preço está fixo. A taxa de câmbio está fixa, a única coisa que pode fazer com que o preço desse insumo aumente é a inflação estrangeira. Então, esse também era um fator, tá? A importação de insumos e matérias-primas que estabilizava os preços domésticos. Bom, começa a paridade, né? A primeira fase do Plano Real, julho de 94 a março de 95, que temos um período de apreciação cambial, e aí, infelizmente, começam uma série de crises, né? Então, todos esses fatores acabam dando por finalizado o período no Brasil de regime de câmbio fixo. Então, primeiro temos a crise mexicana, tá? Essa crise foi uma crise que, de certa forma, não teve um efeito muito negativo no Brasil, teve só uma desvalorização cambial de 5%, mas se conseguiu, né, de certa forma, manter a âncora cambial
mesmo que exista, né, a necessidade de algumas medidas para readequar essa política, tá? Então, a partir desse momento, o Banco Central estabelece um sistema de bandas. Então, vejam só, aí já o câmbio fixo passa para ser um câmbio fixo, porém, dentro de uma certa banda cambial, tá? Quais eram os limites? O mínimo era 0,88 e o máximo 0,93 por dólar, tá? Então, o dólar valia menos de R$1 naquele momento, tá? Essa seria a faixa, né, a banda cambial, entre 88 centavos e 93 centavos. Depois tem um período de calma, que vai até 97, e no final de 97, claro, vocês não eram nem nascidos, surge uma outra crise muito importante, que foi a crise asiática, em vários países de Ásia, né? Bom, o que acontece quando temos uma crise no mercado emergente? Para os investidores de países centrais, países em desenvolvimento, países emergentes, é toda a mesma coisa. Eles não querem saber se é Brasil, se é Argentina, se é Malásia, se é Tailândia. É toda a mesma coisa. São mercados emergentes que trazem incerteza. Por quê? Porque tem crise em um e essa crise pode contagiar o outro. Então, começa uma fuga de capitais bem importante no Brasil também. E entre setembro e novembro, temos uma fuga de capitais de 10 bilhões de dólares. O que acontece? Se o Banco Central está perdendo reservas, o que isso significa? Significa que o Banco Central, se quer manter a paridade, tem que defender essa taxa de câmbio. Então, o Banco Central perde essas reservas, por quê? Porque ele atende a demanda crescente por dólares para a fuga, tá? Então, acontece essa fuga de capitais. E outra medida de política monetária que o Banco Central adotou foi a taxa de juros, tá? E a taxa de juros, então, nesse momento, atinge um valor em novembro de um pouquinho mais de 3%, o que significa, em 97, pensem, uma taxa de juros de 43%. Pensa em uma taxa de juros de 43%, com uma inflação baixíssima. Uma coisa maluca, né? Mas era a realidade dos países latino-americanos, que queriam manter a inflação baixa, deviam manter uma paridade dólar-moeda doméstica determinada, e para isso precisavam entrada de dólares para manter as reservas. Então, era meio que uma corrida para ver quem tinha a taxa de juros mais alta para atrair esses capitais, tá? Bom, aqui começa em 97, final de 97, o que seria o final do câmbio fixo. Por quê? A última medida de política que o governo, né, no caso o Tesouro, vai anunciar é um esforço fiscal. Tá? Era em novembro de 97 um pacote que chamaram de pacote 51, porque eram 51 medidas de ajuste fiscal para poupar 20 bilhões de reais. Bom, o que aconteceu? O mercado financeiro mundial aceita, né, as reformas do Brasil. Quem é que não ia aceitar uma taxa de juros de 43% anual? E os capitais externos retornam, né, a economia brasileira. Mas, tudo bem, no início de 98, as reservas do Brasil estão enormes, mas temos mais uma, e isso permite diminuir um pouquinho a taxa de juros, bastante, chega quase à metade, menos da metade, 21% ao ano, né? Então, era já o patamar pré-crise da Ásia. Mesmo que 21% ao ano em dólares, né? Porque R$1 é $1, então não tinha em taxa de câmbio fixo. Então, o cara entrava aqui, pensa no seguinte, um investidor estrangeiro trazia seus dólares para o Brasil, recebia 21% anual, mas se ele queria sair, ele tinha garantia do Banco Central de que ia receber pela paridade né? Essa paridade entre 88 e 93 centavos de real por dólar. Então, não tinha quase incerteza. Bom, a incerteza é ser um país emergente,
tá? Bom, o que acontece para finalizar já, então, o que cria o caos e o fim do câmbio fixo foi uma nova crise, que foi a crise de Rússia, em 98, né? Os títulos da dívida externa, não só do Brasil, mas todos os países emergentes, o preço cai fortemente, então foi o principal, né, canal de transmissão da crise russa para todos os outros países em desenvolvimento. E como o Brasil tinha anunciado aquele pacote 51, mas não tinha feito nada, né, só foi um anúncio, a confiança na paridade, a confiança no governo brasileiro se perde, né, nesse momento, e aí sim uma nova fuga de capitais que faz com que, primeiro, o Brasil entre numa nova política cambial, que olha a criatividade do nome, né? Banda diagonal endógena, tá? Então, sabem, era tipo um canal de alta, né? O piso e o teto da taxa de câmbio se moveriam com uma tendência de aumento. Então, uma banda, né? Assim, tipo um canal de alta da taxa de câmbio. Mas o governo não teve credibilidade e em 99, em janeiro de 99, se passa, então, o fim da experiência da ancoragem cambial, o fim da experiência de taxa de câmbio fixa e a volta ao câmbio flutuante. Certo, gente? E aí, alguma pergunta? A gente vai ter que apresentar o trabalho? Sim. Vai ser hoje? Agora, daqui a pouquinho. Quem está falando? Tranquilo. João Gabriel. João Gabriel quer ser o primeiro daqui a pouquinho? Não, tô tranquilo. Tá bom. Certo, eu pensei que ia ser uma pergunta do regime de câmbio. Bom, se não tem perguntas, vamos para o outro regime de câmbio, tá? Que é o regime de taxa de câmbio flexível, tá? Bom, neste caso, que também é chamado de regime de câmbio flutuante, os bancos centrais permitem que a taxa de câmbio se ajuste no mercado, tá? Basicamente, igualando oferta e demanda por moeda. Bom, aí temos dois tipos de taxa de câmbio flexível, tá? O primeiro é chamado de flutuação limpa, que eu diria para vocês, não sei se existe, tá? Nesse caso, o Banco Central se afasta completamente do mercado e permite que a taxa de câmbio seja determinada livremente. Já na flutuação administrada, que também é chamada de flutuação suja, os bancos centrais vão intervir para comprar e vender moeda estrangeira como uma forma de influenciar a taxa de câmbio ou de gerar algum tipo de estabilidade no câmbio, diminuir a volatilidade dessas taxas de câmbio, que é basicamente o que o Brasil faz no mercado de câmbio. Aí você tem um link na apresentação, tá? Para que vocês entrem aí no Banco Central do Brasil e deem uma olhada na atuação, né, do Banco Central dentro do mercado de câmbio brasileiro, tá? Então, essa atuação tem a ver justamente com isso, com a necessidade de dar uma certa estabilidade ao dólar. Por quê? Porque as empresas, né, tanto as exportadoras quanto as importadoras, né, tem que ter uma proteção contra qualquer variação excessiva da moeda americana em relação ao real. E a gente vê, né, no Brasil, que sempre tem muito problema político, uma CPI aqui, uma CPI lá, sempre tem uma variação muito grande no preço do dólar, e isso compromete a operação das empresas, tá? Então, o Banco Central, de certa forma, tenta fazer essa proteção através do swap cambial e também dar, às vezes, liquidez ao mercado de câmbio, tá? Então,
podemos pensar dessa forma